Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, participe conosco a cada sábado e vamos rogar a Deus, que proteja nossos lares, o envolvendo nas melhores vibrações. Gente, o nosso estudo hoje é sobre as doenças psicossomáticas. Esse conceito não é novo, com certeza já é conhecido de muita gente, até porque houve um grande avanço nos estudos humanos, quando ainda na década de 50 estudou-se com mais profundidade a relação entre o estresse e as doenças que se instalam no corpo físico ou que se agravam por conta desse estado mental em que a pessoa vive aqui no plano material. Então o estresse, nós já sabemos, lança muito cortisol no corpo físico e outras substâncias químicas cujas células que tratam justamente da imunidade têm muito mais receptores para essas substâncias nocivas que são lançadas no organismo quando estamos no estado mental de estresse. Qual a novidade do nosso estudo? Que nós vamos, nesse tema, inserir a ótica espírita a respeito das doenças psicossomáticas. Eu fui buscar numa médica psiquiatra de São Paulo o conceito das doenças psicossomáticas e alguns exemplos de reflexos que atuam no nosso corpo físico. Ela diz assim: as doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por sofrimento emocional. Eles representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando há um sofrimento psicológico, ele pode de alguma forma acabar causando ou agravando uma doença física. Então, é a médica Lívia Beraldo, lá de São Paulo. Eu peguei esse conceito que achei muito interessante, não é? Então, ela ressalta isso, que os sofrimentos psicológicos têm estreita relação com a instalação ou o agravamento de doenças no corpo físico. Gente, isso foi um grande avanço para o tratamento das pessoas que trazem, como na maioria de todos nós, em algum momento, doenças psicossomáticas. Ela diz assim: entre os sintomas das doenças psicossomáticas estão, veja aqui uma relação muito interessante, ansiedade, irritabilidade, dores crônicas, alterações no apetite, fadiga e fraqueza, distúrbios gastrointestinais como diarreias, náuseas, vômitos ou constipação, problemas respiratórios como falta de ar, problemas cardíacos como taquicardias, que são muito comuns, distúrbios dermatológicos como coceiras ou erupções cutâneas e distúrbios de sono como a insônia. Gente, percebam a abrangência de sintomas que nos afetam fisicamente e cuja origem estão nos estados mentais de sofrimento. Vejam como as nossas emoções vividas trazem repercussão direta no nosso corpo físico. Lembro aqui uma frase do espírito André Luiz que diz assim: toda discussão é um desastre magnético a desequilibrar o seu corpo físico. Veja que antes da década de 50, as obras psicografadas por Chico já traziam essa realidade que a ciência humana veio mais a seguinte pesquisar. E vejam que importância. Tudo isso aqui que a médica Lívia Beraldo tratou como sintomas que aparecem por conta de sofrimentos psicológicos, antigamente eram apenas tratados os efeitos e não a causa. Daí a grande importância de compreendermos a estreita relação do psi com a nossa constituição orgânica, física.
Então, realmente é um avanço extraordinário. Mas vamos lá. O que nos diz a doutrina espírita? Que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, na nossa estrutura, nós somos espíritos, perispírito e corpo físico. Então, é um caminho de ida e de volta, como já estudamos aqui no canal, de que os impulsos mentais, emocionais, residem em quem, gente? No espírito. E quando o espírito impulsiona essas emoções, através do perispírito, estaremos atuando diretamente em nossas células físicas. É isso que vem nos ensinando a doutrina espírita. E o corpo, quando ressente, essas impressões chegam de volta ao próprio espírito. Então, o agente intermediário, que é o perispírito, tanto serve para o caminho de ida dos impulsos do espírito ao corpo, como o caminho de volta com as impressões que o corpo passa a ressentir após essas emoções que o espírito vive e lhe transmite. Então, qual a visão da doutrina espírita quanto às doenças psicossomáticas? A doutrina nos diz assim: a visão espírita sobre as doenças psicossomáticas enfocam a interdependência entre o corpo e o espírito, considerando a saúde e a doença como um reflexo do equilíbrio espiritual e moral do indivíduo. Então percebam que a doutrina espírita então insere no estudo do psicossomático o espírito que comanda todo o corpo físico. Então, o reflexo direto do equilíbrio espiritual do ser ou o seu desequilíbrio impõe ao corpo físico reações distintas. A doutrina então nos diz: a saúde não é um fator apenas físico então, mas mental, também espiritual. E aí, gente, nós vamos agregando outro conceito importante de como as doenças se instalam ou se agravam. É aí que a doutrina espírita entra com o conceito das provas e das expiações. Já estudamos aqui. Quando nós vamos reencarnar, então nós trazemos na nossa matriz perispiritual as experiências vividas em outras existências. É daí exatamente que nós temos as doenças desde nascença, porque já guardamos essas matrizes no nosso perispírito, volto a dizer, como reflexo daquilo que o espírito atuou em existências pretéritas. Então, junte a esse estudo do psiquismo atuando no corpo físico e aí a ação do próprio espírito do hoje ou do ontem, gente. Por isso que nós afirmamos que todas as doenças para a doutrina espírita são psicossomáticas, não é? Obviamente, não se derrogam as leis divinas. O espírito, quando reencarna, também traz a sua carga genética, a sua herança dos pais, e tudo isso num processo de evolução do próprio espírito que necessita passar por certas experiências. Então a doutrina espírita compreende como a ciência humana que o equilíbrio do espírito reflete saúde no corpo e o contrário gera no corpo físico sofrimento e implicações, muitas vezes, de difícil detecção. Há que se ter um olhar mais atento ao paciente, e isso é importantíssimo para a comunidade médica, científica, perceber, como já perceberam, que o impacto é muito direto. E reconhecendo a dimensão espiritual do ser, aí com certeza os estudos se aprofundariam muito mais, porque não só dessa existência, como nós falamos, mas trazemos em nossa matriz perispiritual esses reflexos também das nossas experiências e das escolhas que fizemos em outras oportunidades. Vamos lá. Doença psicossomática na doutrina. Tais enfermidades são vistas como expressões do desequilíbrio espiritual que se manifesta no corpo físico.
volto a dizer, desequilíbrios do hoje, como também, gente, do ontem, a se refletir no corpo físico pelo processo que nós acabamos de tratar aqui. Então vamos lá. Quais são alguns sintomas que as pessoas começam a apresentar e quando chegam na nossa casa espírita, no momento do atendimento fraterno, nós vamos fazer aquele questionário, não é? Aquela ficha, o dossiê da pessoa que está ali procurando a nossa casa espírita, trazendo uma série de reflexos no corpo físico, como foi citado aqui, muitos exemplos. E aí nós detectamos nesses diálogos o que, gente? Tristeza profunda. As pessoas nos reportam decepções que viveram, luto. Tudo isso afeta diretamente a condição mental e, em consequência, a condição orgânica daqueles que nos procuram, trazendo muitas dificuldades no corpo físico e nem sempre foram ainda diagnosticadas com problemas psicossomáticos. Chegam sem saber o porquê que tanto distúrbio vem acontecendo no seu próprio corpo físico. E a doutrina relacionou esses estados mentais que normalmente têm afetado bastante o corpo físico. Vamos ver aqui uma informação. As células imunológicas são diretamente impactadas por seus estímulos cerebrais, pelo seu estado espiritual. Então, a depender da condição do espírito, ele atua na aparelhagem cerebral, gerando movimentações químicas, muitas vezes hormônios e uma série de situações no nosso organismo que vão gerar essas transmissões que o espírito faz através do cérebro, dessas substâncias que são danosas à nossa saúde física. Elas são transmitidas pela corrente sanguínea e as células imunológicas, nos diz a ciência humana, elas têm terminações muito mais abundantes para a recepção dessas substâncias químicas que foram derramadas no corpo físico. Por isso que o nosso estado mental atua tão diretamente nas nossas defesas do corpo físico. E aí nós vamos adoecendo com muito mais facilidade. Isso também não é uma grande novidade, porque nós já vimos muito conceito a respeito. Fulano, tua imunidade está muito baixa, você está se aperreando demais, você está muito ansioso com as coisas, você precisa relaxar, você precisa buscar um local mais ameno para você poder refrescar os seus pensamentos. Isso aí muita gente já fala. E aqui vem justamente a explicação da ciência humana e da ciência espírita, dizendo sim, gente, que nossas defesas orgânicas estão profundamente afetadas porque as células das defesas têm muito mais terminação receptiva a esses nossos estados mentais. E o que fazer, gente? Aí nós vamos buscar na ciência humana e na ciência espírita o que fazer nessas situações. Porque em algum momento da nossa jornada, nós vamos entrando em certas situações emocionais, aspectos mentais que nós vivenciamos, é natural no mundo de provas e de expiações. Dizem os espíritos que nesse mundo em que nós habitamos, o mal ainda existe em maior nível, não é? A pouca consciência dos espíritos ainda imperfeitos e geram sim, em todos nós que aqui habitamos, estados emocionais mais doentios do que sadios. Daí nós termos tantas enfermidades que ainda afetam o nosso precioso instrumento de expressão na pátria física, que é o nosso corpo material, doação divina e elaborado de séculos e séculos até chegar na condição que nós estamos. É uma máquina maravilhosa, mas que sofre diretamente o desequilíbrio ou o estado favorecido do espírito em ligação com o corpo físico. Então fui buscar na ciência humana o que se deve fazer nessas situações em que nós já fomos profundamente impactados. O tratamento das doenças psicossomáticas
é focado na doença de base e pode ser feito com medicamentos para o controle dos sintomas físicos. Gente, isso é um passo, não é? É o suporte medicamentoso para tratar dos sintomas que já se apresentaram na constituição do corpo. Além disso, é importante ampliar o cuidado com a alimentação, com a prática regular da atividade física e com a saúde mental, com a psicoterapia. Olha aí, gente, a importância, e hoje é muito bem tratado esse tema por conta da necessidade que há de cuidarmos da mente para que possamos reconquistar, gente, a saúde do corpo. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de antidepressivos e ansiolíticos para tratar sintomas depressivos e ansiedade, além do estresse que nós já tratamos aqui. Vale destacar que o tratamento das doenças psicossomáticas deve ser individualizado e varia de acordo com a gravidade dos sintomas. Quem trata de tudo isso são os psiquiatras e os psicoterapeutas que estão aparelhados, não é, para tratar desses pacientes que estão nitidamente trazendo impactos fortíssimos para o seu próprio corpo físico e que muitas vezes, sim, precisam também, tirando o preconceito das pessoas, de medicações de suporte para que a pessoa possa ir amenizando esses sintomas que já afetaram o seu corpo físico. E as terapêuticas espíritas? Gente, tudo começa no nosso atendimento fraterno, que é um acolhimento que as casas espíritas fazem para escutar as pessoas que chegam com algum tipo de dor, de sofrimento, seja mental, espiritual ou com reflexos no corpo físico já instalados há algum tempo. Primeiro passo que eu gostaria aqui de esclarecer: a doutrina espírita nos recomenda: nenhuma casa espírita deva se meter, não é? Ou querer tirar o tratamento que a pessoa já vem fazendo no campo da medicina humana. Então a doutrina espírita recomenda isso. Centro espírita organizado, ele não retira o tratamento humano de ninguém. A pessoa segue no seu tratamento e a terapêutica espírita vem complementar esse tratamento. E muitas vezes eu já presenciei. Com o tratamento espírita, a pessoa vai voltando ao seu equilíbrio e passa a diminuir a dosagem de medicamentos que lhe servia necessariamente e bem empregado como suporte às suas necessidades. Muitas vezes, os próprios médicos começam a reconhecer um estado mental mais positivo dessas pessoas e vai desmamando essas medicações. Eu já vivenciei muito, mas jamais o centro espírita deva, não é, como eu falei, obstruir qualquer tratamento de ordem material que a pessoa já venha trazendo quando procura a nossa instituição, de maneira nenhuma. E aí vai encontrar na casa espírita esse acolhimento fraterno, vai assistir às palestras, tomar os passes magnéticos, que é uma transfusão dessas energias que a pessoa vem trazendo mais perturbadas por energias mais sadias, como também tomar a água fluidificada, que é uma aguinha que você coloca lá e a espiritualidade atua vibratoriamente, irradiando medicações espirituais para essa água, como também, gente, o tratamento das influências espirituais, que são as desobsessões. Porque vale salientar que, além da atuação do próprio espírito no corpo, como também as provas e expiações que trazemos de existências pretéritas, existem na existência atual as influências espirituais, que, se forem de ordem persistente e com objetivo, passa a ser uma influência obsessiva e que, atuando diretamente com energias negativas no perispírito, há de afetar molécula a molécula do nosso corpo físico. Então, essa é a ótica da doutrina espírita para as doenças psicossomáticas. Então, se buscarem a casa espírita, vão ter na porta de entrada o acolhimento com a escuta
e as terapêuticas espirituais que as casas espíritas sérias, organizadas, ofertam a essas pessoas em estado mental de sofrimento e de dor. Então, gente, tudo isso que nós aqui trouxemos já faz parte da nossa realidade. É o tratamento das casas espíritas auxiliando os tratamentos materiais, a fim de que a pessoa possa reconquistar o seu estado mental sadio, de alegria, de produtividade e de tudo que é bom que nós merecemos na nossa jornada de iluminação e de progresso espiritual. Espero que tenham gostado de mais esse estudo, tá certo, gente? Que Deus nos abençoe e continue nos inspirando a esses estudos. Peço a vocês, deixem o seu like aqui no nosso canal. Aqui do meu lado, quando estiver terminando esse estudo, vai ter um círculo com a nossa imagem. Clicando ali, você pode se inscrever no canal. Do outro lado tem uma sugestão de outros estudos. Então, gente, participem, mandem suas dúvidas e aqui nós vamos concluindo o nosso estudo. Paz a todos e até o próximo sábado.